E é muito verdade, o futebol tá chato pra caramba. E queria que você respondesse qual o maior perrengue você já passou fazendo alguma cobertura. O que você acha dessas novidades? Vão vir pra agregar ou vai ter mais problemas? Eu cravo isso daí, porque o problema é no Brasil. Você apitar dentro do Brasil é uma chatice. O Ronaldo, fenômeno, se der 2 meizinhos de monjaro pra ele é nosso atacante. Ele é muito melhor que o Matheus Cunha. Aí eu falei pro meu amigo antes disso, falei, se passasse o árbitro, eu ia perguntar pro Daronco: você recebeu mesmo uma camisa do Flamengo? O Daronco passou, os caras falaram: vai cumprir com a sua palavra. Eu falei, o Daronco. Cara, o Daronco, 18,5 metros, fortão, vira pra... Só precisou alguém falar, duvido. Fala. Do flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol ligou. Olá, eu sou o André e você está em mais um GrilliCast. E esse GrilliCast muito especial, que a gente inaugura a temporada Copa do Mundo, que é o assunto do momento. Eu tenho um convidado muito especial. Mas antes, eu gostaria de apresentar o nosso compositor aqui da mesa, o grande, o inigualável, o sem igual, Alan Calegari, mais conhecido como Big Tiger. Que isso. Muito obrigado. Grande não. Tô diminuindo, graças a Deus, mas inigualável, se Deus quiser, sempre. É um prazer estar aqui e que hoje seja um GrilliCast sensacional. Agora, para brilhantar de verdade, a nossa mesa, eu tenho um convidado muito especial, que tem já uma trajetória no jornalismo, é jovem, ele pensa como jovem, mas também pensa o futebol como os velhos também, que tem aquele pensamento mais voltado para o futebol raiz de verdade. Eu tô aqui com o Vinícius Naza. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Fala, pessoal, tudo bom? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por me receberem tão bem. É uma honra estar aqui com vocês e muito feliz por abrir essa temporada com vocês. E espero que renda muitos frutos aí. Sim, eu acho que vai ser um podcast muito legal. Esse podcast, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado aí de alguns outros para a nossa temporada funcionar legal. E tem uma diferença, você vai perceber que aqui no Instagram o podcast é dividido em 2 blocos. Então, quando a gente termina o primeiro bloco, você já pula para o segundo bloco e você vai ter o conteúdo completo. Vale a pena, hein? E para a gente conhecer um pouco mais o nosso convidado, lembrando que ele é um jornalista, e ele é um jornalista que, além de ser um jornalista jovial, tem vivência tanto na TV quanto no rádio, então acho que vai fomentar muitas dúvidas aqui. Eu estou muito a fim de perguntar muita coisa para você, Vinícius, mas eu queria que você, em primeiro lugar, apresentasse quem é o Vinícius Naza, como você começa nessa trajetória aí no jornalismo esportivo. Fica à vontade. Bom, como vocês já falaram, me chamo Vinícius Naza, eu tenho só 22 anos, comecei no jornalismo por conta do meu irmão, ele foi uma das minhas maiores referências na área. Meu irmão, ele começou a estudar jornalismo e com o tempo eu percebi que eu gostava muito daquilo. Eu sempre gostei muito de falar, eu falo pelos cotovelos, eu falo até às vezes mais do que deveria, mas sempre gostei muito de esporte, gostei sempre de futebol principalmente. E como eu até brinquei outro dia com os amigos, o jornalista esportivo geralmente nasce a partir do momento que tem um jogador de futebol frustrado, né? Eu acho que a maior parte das pessoas tem o sonho de ser jogador de futebol, nasce e cresce com essa vontade, e aí vai chegando boleto, vai chegando conta e vai percebendo que não vai funcionar muito bem, né? E comigo não foi muito diferente. Eu, durante alguns anos da minha vida, eu cresci e não tive muita vivência em clubes, em times em geral, mas com 16 anos, mais ou menos, eu tive a primeira oportunidade, então já estava velho, teoricamente, para a área. Tive a primeira oportunidade de um time, não consegui vingar tão bem, eu era titular absoluto, porque não tinha outro, e aí, e aí eles viram que não era um negócio tão bom. E aí chegou um outro garoto que também não era bom, mas estava suprindo um pouquinho das necessidades, era num time chamado Strikers, e aí viram que estava ficando um pouquinho mais para descanteio. E aí cada vez mais eu fui ficando frustrado. E aí teve a oportunidade de eu ir pro Santo André, de futsal. Comecei a jogar pelo Santo André, jogava muito, bicho. Nos treinos eu era muito bom, mas era só ali também, porque eu era o terceiro goleiro. Nossa. Então, eu tava lá, eu esquentava o banco como ninguém, cara. Ficava lá, o banco, se o pessoal precisasse aquecer e eu levantasse, eles iam levantar, eu já ficava lá no banco. Quando vocês voltarem, vai tá bom, tá? Mas, de certa forma, sempre foi um negócio muito legal. Tive um jogo, realmente, que não é uma liga profissional, né? O futsal, ele não é profissionalizado ainda. Na época começou a ter aquela história de profissionalização, mas nada foi feito.
Mas tive um jogo, falhei no primeiro lance e depois a gente jogou muito bem, mas foi uma experiência muito legal. E aí, com isso, eu acabei chegando mais perto da parte de se formar no ensino médio. E aí, já tinha que... A decisão estava batendo na porta. Decidi que não ia continuar com o futsal e aí descobri que eu gostava muito do jornalismo e que eu gostava muito de me comunicar e falar sobre esportes. Mas aí nisso rola uma pressão dos pais? Nunca. Pra se manter no futebol, pra sair do futebol? Nunca teve nenhuma das duas partes. Eles sempre me apoiaram muito. Isso daí é uma coisa que sou muito grato a Deus, porque meus pais, eles são muito parceiros comigo. Então, independente de ser para trabalho, para futuro, eles sempre falaram, ó, qual que é a sua vontade? É essa? Tá bom, a gente vai te apoiar. A gente brinca, meu irmão sempre brinca comigo e fala assim, cara, pelo amor de Deus, tanta área pra você escolher, você vai... Ó, tá vendo que comigo já não deu certo, você quer começar no jornalismo também, isso é besta. Mas eu insisti no erro e falei, então vamos lá. E aí eu comecei, meus pais me apoiaram desde o início, meus pais, minha madrinha, meu irmão, foram pessoas que sempre me apoiaram do início ao fim e isso sempre me ajudou muito. E aí eu tava meio desacreditado do jornalismo, eu tinha entrado num relacionamento que tinha feito meio mal, e aí quando eu saí eu tive a oportunidade de entrar numa web rádio, que aí era o Dimensão Esportiva, que futuramente eu virei sócio deles também, mas o Dimensão Esportiva era uma web rádio que, na época que eu entrei, tava com acho que 4 mil seguidores, 4 mil inscritos no YouTube, e a gente fazia jogos em loco, né, no estádio, fazia jogos em casa também, então era muito dinâmico. E aí, com o tempo, eu comecei a ganhar espaço em outros lugares, eu fui para uma outra web rádio, enquanto eu tava com o Dimensão, eu tava numa outra chamada Voz do Esporte, e começou a unir com várias coisas, tinha uma outra também que eu estava, e no final das contas eu voltei, fiquei só no Dimensão, e percebi que realmente era aquilo que eu queria. Com o Dimensão eu tive a oportunidade de ir para uma emissora, que eles tinham visto lá, meu currículo, tinha mandado. Fui recusado na primeira vez, depois voltaram atrás, e ali eu tive a oportunidade de ser, não só repórter, não fazia praticamente nada de repórter esportivo, só que eu era apresentador. Então eu era apresentador de 3 blocos da madrugada, tava as veinhas, as moscas e o pessoal assistindo, mas era muito bom, porque foi uma experiência muito da hora, e a empresa me acolheu muito bem. E aí, com isso, eu fui tendo outras oportunidades. Eles me colocaram para apresentar jornais de sábado, que tinha mais audiência, outros blocos ao vivo também, para eu ter mais experiência. Não sou ligado a esporte. Não sou ligado a esporte. Eu tive uma vivência no esporte realmente lá, 2 vivências. Que uma era para apresentar o bloco de esportes no sábado, e a outra foi porque eu comecei, pelo Dimensão Esportiva, eles me credenciaram para a final da Libertadores de 2024. Legal. E eu tinha acabado de entrar na HIT, que é essa emissora. E aí, A HIT é uma emissora evangélica. Isso, é uma emissora evangélica. Uhum. É a HIT TV, ela é daquele pastor R.R. Soares. Uhum. E eu fui pra Argentina, e aí meu chefe falou assim, quer entrar ao vivo? Do nada. Tô fazendo nada. Nossa. Então assim, eu falei, não, vamos sim. E aí, tava eu, um microfone, um celular e o sonho, e aí chamei o pessoal pra entrevistei o pessoal. Isso aí no primeiro dia eu fiz 2 entrevistas, porque foi do Jornal do Meio-Dia e depois do Jornal das 6h30. Aí no dia seguinte falaram assim, você quer entrar de novo? E eu comecei a entrar em 5, 6 boletins, né? E aí com o tempo eu fui fazendo em alguns, vários. Então na Argentina eu acabei fazendo alguns boletins ao vivo, que foi quando eles realmente me deram a primeira oportunidade. E aí quando eu voltei para São Paulo, meu chefe falou assim, a gente gostou de você, gostou da sua apresentação, o superior lá falou que era para dar um jornal para você, então você vai começar a apresentar os blocos da madrugada. E aí eu fiquei 6 meses apresentando esses blocos da madrugada, que foi quando eu saí para ir para Record. E aí na Record hoje eu faço alguns boletinzinhos, faço boletim para redes sociais, mas não trabalho exclusivamente com câmeras lá, então eu trabalho na parte de rede social. Mas é muito bom. E hoje eu tô na Rádio Craque Neto também, que é onde eu acho que eu sou das pessoas mais felizes, porque é um lugar que eu sempre gostei para falar de futebol de um jeito descontraído também, que é a melhor parte. E lá você fica à vontade para falar. Muito à vontade, porque é um negócio muito tranquilo. Tipo, eles te deixam muito em casa para falar o que você quiser, obviamente com cuidado, mas nem tanto, né? O Neto mesmo não tem muito cuidado. Mas ele deixa com o patrão. Ele né? tem a responsa, Não, mas ele também tem lugar, né? Ele pode falar mal do pessoal. Se eu falo mal, o pessoal pega os lances e fala, você quer falar mal de mim? Isso é verdade. O cara aqui jogando tudo isso daqui, você tá querendo... sim. Isso é verdade. Então eu não tenho tanto lugar de fala pra isso, né? É uma dúvida agora, o seguinte, eu percebo, já indo mais para dentro do nosso assunto, o futebol, tradicionalmente, ele sempre teve um formato a ser apresentado. Então, tem as maiores redes televisivas, elas parece que têm quase que uma patente de como apresentar o esporte para o brasileiro. E nos últimos anos, parece que isso vem
perdendo força em detrimento de outros formatos. Então, formatos mais com a linguagem da internet. Então, por exemplo, a Cazé TV e tal, e vem engolindo esse mercado e vem deixando as grandes empresas meio com medo, né? Sim. O que você acha aí que vai rolar? Cara, é até engraçado. Muitas vezes quando a gente vai falar sobre futebol, a gente sempre pensava em uma emissora tradicional, que era a Globo. Então tinha sempre o monopólio dessas transmissões, era ou Globo ou Band. Isso daí, pelo menos quando começou realmente com essa difusão. Só que aí começou Record, que aí começou com o Paulistão, começou Sport TV pegar outros jogos a não ser os que já estavam passando na Globo, então começou a aumentar muito. E essa questão de vir para o digital, eu acho que muda muita coisa, porque acaba trazendo muita oportunidade para outras vagas, porque assim, se antes a gente tinha um monopólio na Globo de só a Globo transmitir os jogos, hoje você tem Cazé TV, você tem TNT, você tem Record, você tem isso, você tem aquilo. São muitos meios para você assistir o seu time do coração. Às vezes fica até meio difícil, né? Porque você vai estar onde? No UOL TV, vai estar na Record, na ESPN. Você nunca sabe, você começa a passar 18 canais até se achar. Mas é legal, porque tipo assim, tem muitas vertentes, tem muitas pessoas que trabalham para isso, tem muita oportunidade. Você não chega a ver os mesmos rostos, diferente do... Obviamente, as emissoras que estão Mauro Betting, né? Que o Mauro Betting tem 18 trabalhos. Impressionante. Esse cara é impressionante, eu nunca vi igual, porque tem 13 emissoras de uma vez só. TNT, SBT, Band, SBT, ele trabalha em todas. É maluquice, Em todas, tá ligado? Eu acho isso maravilhoso. Mas podia dar mais para os outros também. Mas a qualidade é diferente, né? Que ele é uma enciclopédia É impressionante. ambulante. Você incrível. fala com ele, se você encosta assim, você pega 18 mil informações ao mesmo tempo. É muito bom. Mas eu acho que isso é muito legal, porque abre muito um leque de opções para tipo, trazer novas pessoas, dar mais espaço para realidades. Só que, por outro lado, também tira muito do tradicionalismo da televisão. Uhum. Que nem agora nós temos... Isso é bom ou é ruim? Então, depende muito. Depende da percepção. Porque se for para trazer um negócio mais jovial, que nem a Globo criou a GeTV. Então ela tem ainda a Globo com tradicionalismo, mas tem a GeTV para dar esse contraponto, para dar essa quebrada. Então mostrar, tipo assim, dá para eu trazer influenciadores digitais para o meu canal secundário e ainda assim ter a minha vertente principal. Só que aí também, de certa forma, a vertente principal, que seria a Globo, a gente acaba perdendo muitos nomes. Que nem um que tá muito falado agora, que virou até meme, é do Tino Marcos. O Tino, que sempre ficava assim, Galvão, ele fala Tino. Fala, Tino! Desculpa, eu tentei puxar um latido e não deu certo. Mas o Tino, ele era um cara que era, tipo... É um dos principais nomes. Eu acho que se a gente liga Galvão, a gente já... E tá falando de reportagem, a gente fala do Tino. E hoje ele acabou perdendo espaço na mídia e estavam atirando pra todo lado. Fizeram uma campanha pra colocar na Cazé TV. E agora eu acho que ele tá até num canal do YouTube, no Porta dos Fundos. Eu posso estar muito enganado. Eu posso estar muito enganado, mas tinha um programa que até o programa vai se chamar Aquele Campeonato, por conta das diretrizes da Copa do Mundo, não poder falar sobre nomes e aquilo. O nome... Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que ele está nesse programa, porque o pessoal tinha associado o nome dele a isso. Então, de certa forma, o mercado está se reinventando. E isso... até o próprio monopólio, a Globo, o principal já tá puxando para o mais leve. Sim. O tradicional tá perdendo espaço até no tradicional. O canal aberto da Globo já não é tão... Seriedade. Não. É um negócio mais... E eles tentam puxar. O Fred foi pra fazer pro GE, pro Globo Esporte. O Globo Esporte. E tem um canal com o André Balada lá pra deixar algo mais leve. Não é na GeTV, é na Globo que eles puxam. O fechamento também do Denilson, que saiu da Band e foi pra Globo. Eles estão tentando puxar e eu acho que assim... eles perderam muito. A Cazé TV puxou. O Cazé TV ele foi algo fora da realidade. Muito bem pensado, assim, né? Porque ele foi um cara que pensou muito bem. Foi genial. O que ele fez foi absurdo. Um investimento bem pensado. E ele mudou tudo. Porque aí todo mundo teve que correr atrás. Porque falou, ele tá tirando todo mundo daqui. O principal que a gente viu foi o Mundial de Clubes. O primeiro, ele transmitiu mais que todas as TVs. E aí... que foi um susto pro pessoal, né? Porque foi do nada. Foi do nada. E aí começa a vir outros nomes de força. Que nem um dos principais nomes assim da Globo no esporte feminino, não no esporte feminino, mas de jornalistas feminino, era a Bárbara Coelho. Um exemplo. A Bárbara hoje é uma das repórteres da Globo. Da GT. Oh, meu Deus do céu, da Cazé. Viu? É muita coisa. Mas da Cazé, então... Fernanda Gentil também. A Fernanda Gentil. Ela tem a Fernanda Gentil sensacional. Tem uma inteligentíssima. Eu estava assistindo em casa
foi em Pequim, Olimpíadas, e ela vai entrevistar um cego na Paralimpíada, e ela fala assim, quero agradecer você, E o cara parado. e ele não vai, Ele né? não vai E ver. aí faz, e corta. Falam que ela conta que é uma das melhores coisas que ela já fez na Globo, quase foi demitida, mas ela ria, e o diretor-chefe rindo pra caramba. Ela tem essa parte Da seriedade. da seriedade, só que ela é cômica, ela é muito boa. Ó, vou aproveitar essa deixa que você deu pra gente e queria que você respondesse qual o maior perrengue você já passou fazendo alguma cobertura, mas a gente vai responder isso no segundo bloco. O flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. E voltamos nesse segundo bloco desse Grillcast muito especial. Se você não viu o primeiro bloco, volta lá, assiste. E daí você volta aqui para esse segundo que também vai ser muito especial. Nasa, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente, explicasse problemas com a arbitragem. Porque hoje é muito questionável, entrou aí o VAR, a gente não sabe se melhorou, se piorou, pelo menos não na visão do repórter. Para o público, parece que ficou mais engessado. Mas, e aproveitando também, se você tiver alguma história aí, conta pra gente. Bom, pra falar bem a verdade, eu acho que tudo que é tecnologia, teoricamente, vem pra ajudar a gente, mas eu acho que com o tempo tá meio que, como você falou, ficando engessado. O bandeirinha não dá mais impedimento em lance perigoso porque pode sair num gol. E aí se sair o gol e ele levantou a bandeirinha antes da hora, vai parar, a zaga tem desculpa. Então eu acho que fica muito chato nesse ponto. Por outro lado, eu acho que abre muitas margens, abre muitas brechas para que outras pessoas falem, principalmente o torcedor. Fale, você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer isso. Se a gente for levar em consideração em questão a tudo isso, sempre vai ter um favorecimento para algum lado, porque a pessoa que tomou o gol ou que o gol foi anulado vai sempre reclamar muito. Só que por outro lado também acaba abrindo, como eu falei, muitas margens, que nem no final do mês passado a gente teve a questão do Palmeiras e Chapecoense. O Palmeiras estava ganhando de 1-0, o Palmeiras é um time muito sortudo, eu falo muito isso, além da qualidade que o Palmeiras tem, ele é um time muito sortudo, porque assim, teve o primeiro gol, o jogador não estava no lance. Se você for ver, o árbitro é aquele Felipe Fernandes de Lima, mineiro, ele gosta muito de falar durante o jogo, isso me incomoda muito, mas até aí tudo bem, é o jeito dele de apitar. Mas ele anula um gol que já tinha sido validado pelo VAR, na minha opinião foi falta, então o VAR, na minha opinião, falhou. Não foi o Felipe Fernandes de Lima, quem falhou foi o VAR. Porque sim, ele já tinha empurrado o jogador que estava no lance. Tudo bem, ele não tinha disputa com a bola, mas é pior ainda, porque a bola não está em disputa, então o cara empurra ele. Se ele tivesse ficado com os braços abertos, o jogador ia bater nele, ia voltar, ia pro chão e, desculpa pela palavra, que se dane. Ia ferrar com tudo. Mas o gol da Chapecoense saiu, o VAR pede pro Felipe Fernandes de Lima narrar o que ele viu, ele fala assim, o jogador não estava em ação, então acho que é indiferente. O VAR vai lá e valida. A leitura labial feita para o jogador Murilo, que é o zagueiro do Palmeiras, ele fala assim, o juiz fala para ele, lance revisado, gol validado. É exatamente isso que ele fala. E o Murilo dá um grito na orelha do árbitro, e aí o árbitro, ao invés de dar um cartão e mostrar potência, ele vai lá e chama o VAR sem que o VAR tenha chamado ele. Esse é um dos exemplos. O gol é anulado depois, beleza. A Chapecoense tem uma chance de fazer o gol e o Bolazier acaba vacilando e joga no travessão, acaba perdendo. Então, não estou tirando o mérito do Palmeiras. Estou falando em questão a arbitragem. Muitas vezes acontece com outros times. Eu acho que quando tem times grandes, que nem Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, os árbitros já entram em campo com medo. Então eu acho que isso é mais do que notório. E esse medo, você acha que é medo da torcida? Da torcida, de cobrança, com certeza. E não só isso também, eu acho que os dirigentes hoje em dia estão tão ligados com STJD, com CBF, pra ficar denunciando, que acaba ficando um negócio muito chato. O futebol, meu pai ele sempre falou isso daí, eu falava, rapaz... E é muito verdade, o futebol tá chato pra caramba. Então você não consegue mais ver o futebol, tipo... dois exemplos muito claros. Eu vejo isso daí, tipo... as reclamações de torcedor, que nem em 2024 o São Paulo classificou no Corinthians com um gol de mão do Lucas. Tinha VAR, o VAR não chamou, o Lucas fez o gol de mão, ninguém falou nada, passou, beleza. Isso daí dá graça, porque dá discussão. Eu não gosto, não acho justo com o time que sai lesado, só que foi a mesma coisa que o Corinthians e Cruzeiro no começo desse ano, no final do ano passado, na semifinal da Copa do Brasil.
O Memphis Depay, ele bate, cabeceia e joga com a mão. Nenhuma câmera dava pra ver. A única que deu pra ver foi de um influenciador que tava atrás do gol. Então, assim, isso gera discussão pro futebol. Você imagina se... agora porque ele não cortou o dedão da unha, a unha do dedão do pé, ele tá impedido. Pô, isso daí acaba deixando o futebol chato pra caramba. E sobre questão de engraçado, teve um jogo até, eu acho que é um dos jogos mais problemáticos até hoje que eu já cobri, que foi Corinthians e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil de 2024. A mão do Léo Pereira? Nem só isso. A questão... Não, na verdade eu acho que não. Foi a questão do jogo de volta, que teoricamente era para um jogador ser expulso, tomar cartão, o juiz acaba não dando nada, e o juiz era o Daronco. E cara, o Daronco é intimidador, né? O Daronco é forte pra caramba, altão. E geralmente a arbitragem passa pela zona mista batido, passa por trás dos jornalistas. A zona mista, pra quem não sabe, é onde os jornalistas param os jogadores pra dar entrevista. E aí tinham passado os jogadores do Corinthians, tinham passado os dirigentes do Flamengo, e aí um dirigente passou numa porta e falou assim: essa arbitragem é ridícula. Favoreceu. Mas o Flamengo classificou. Eu não tô nem aí que o Flamengo classificou. Essa arbitragem é ridícula. Começou a falar um monte. E aí um jornalista da Gazeta, que eu sou muito fã, que ele virou uma das referências, assim, dentro do jornalismo esportivo, porque ele não tem papas na língua. Ele chegou e fala assim pro dirigente: pô, mas eu fiquei sabendo que vocês deram uma camisa pro árbitro. Isso é verdade? Aí ele... se deram, eu não tô sabendo, não fez então direito. E como eu falei, a arbitragem não passa na zona mista. Só que na hora que aconteceu isso daí, todos os jornalistas saíram e foram pra parte da zona mista do Flamengo. Quem tá passando atrás? Daronco. Eu falei, é meu momento. Agora eu vou... Aí eu falei pro meu amigo, antes disso, falei, se passasse o árbitro, eu ia perguntar pro Daronco. Falei, você recebeu mesmo uma camisa do Flamengo? O Daronco passou, os caras falaram, vai cumprir com a sua palavra. Falei, o Daronco. Cara, o Daronco, 18,5 metros, fortão, vira pra... Só precisou alguém falar, duvido. Fala. Falei, teve favorecimento no jogo? Não perguntei. Cara, todo mundo me zoa até hoje, fala, puta, cara, você teve a chance de ouro. Ou você ia apanhar, ou você ia ser xingado, você ia viralizar, cara. Eu falei, pô, mas... Não deu. Então bateu o nervosismo, tá ligado? Eu acho que ele não ia falar se falar. recebeu ou não, né? Mas ele ia... Mas provavelmente recebeu porque a notícia não sai do nada. Ninguém... mas é muito estranho, né? Mas não é a primeira vez, nem a segunda vez que o árbitro ganha uma lembrancinha aí. Ganha lembrança de alguns times. Mas é muito complicado. Falando nisso, que agora na Copa, depois da Copa vai voltar, a arbitragem vai mudar. O que você acha dessas mudanças? Igual, já teve a mudança no começo do ano desses 8 segundos, que demora 1 minuto e meio do mesmo jeito, porque o árbitro conta parece que quando a gente vai pedir pro filho fazer as coisas, a gente fala, você tem 5 segundos pra estar aqui. 1,5, 1,75, exatamente 2, porque não são 8 segundos que eles esperam. Não. E aí tá vindo novidade, tá? O que você acha dessas novidades? Vão vir para agregar ou vai ter mais problemas? Porque se não, um vai seguir a regra. Eu acho que um segue a regra, o outro em outro jogo não, vai ter um problema generalizado. Porque não tem a padronização, né? Então, eles vão querer padronizar, vão falar que é padrão. Só que em um jogo sempre acontece um erro grotesco. Toda vez. E aí a CBF vai passar um pano, coloca um gancho de 2, 3 jogos, e aí o outro acertou. Aí o cara vai voltar, vai acertar, o outro que tinha acertado vai errar, e aí vai começar essa discussão. Igual, a saída, o jogador que machucou tem que ficar 1 minuto lá fora para poder voltar. Como é que vai cronometrar? Vai ser o quarto árbitro, aí vão reclamar que entrou... O juiz não tá prestando atenção. Você acha que vai conturbar o ambiente ou ele vai fazer o jogo rolar? Com certeza conturbar. Porque assim, vou dar um exemplo. Essa questão do jogador ficar 1 minuto e meio, ou no caso 1 minuto fora, eu acho que 1 minuto... se não me engano, 1 minuto. 1 minuto. É muito legal. É muito bom se a gente for falar. Pô, o jogador lá que é Kaikai, ele vai ficar ali 1 minuto fora e vai falar, pô... Olha, eu podia estar fazendo a diferença com o meu time, eu não vou ficar me jogando, vou levantar rapidinho. Só que aí, por outro lado, quem que vai cronometrar isso daí? Porque assim, se passou 1 segundo, a torcida já vai ficar... porque a gente sabe que é sempre assim, torcedor fica muito ligado dentro do jogo. Outra questão, essa questão dos 8 segundos, eu concordo com você, é muito chato. Assim,
2. É muito cansativo, tipo, coloca aquela tela do Bob Esponja, a few moments later, e não acaba nunca. Só que por outro canto, eu acho que é muito importante, porque assim, Rossi, Hugo Souza, o Everton, goleiros aqui do Brasil que realmente gostam muito dessa cera, é incrível. Eu acho que eles começaram a realmente a entender isso, que se eles passam desses 8 segundos, já encheu o saco. Já encheu o saco, não dá mais. Só que por outro lado, que nem vai ter lateral, vai ter VAR, não VAR, tipo, chamar o VAR, mas o VAR vai poder falar, tipo, foi escanteio. Foi lateral. Pô, cara, vai ficar muito tênis. Vai ficar... exatamente, vai ficar muito tênis. Vai ficar muito tênis. Vai entrar aquele videozinho in, out. Então, assim, eu também acho que vai... É bom por um lado, eles pensaram por um lado legal da coisa, por exemplo, o enrolar, né, porque vai fazer a troca, o cara tá do outro lado do campo, o árbitro não tem pulso suficiente para tirar o cara na linha mais próxima, que é a regra, aí o cara atravessa o campo, tira a caneleira, enrola, então o cara pode enrolar o que for, quando entrar, o cara só vai poder entrar também depois de 1 minuto, vai tomar amarelo, quem vai sair vai ficar 1 minuto esperando, o time vai ter uma penalidade, mas... O jeitinho brasileiro vai sair aí. Em algum momento vai ter algum jeitinho brasileiro. E eu vou falar um negócio até pra vocês. Wilton Pereira Sampaio, na minha opinião, ele é um grande árbitro, mas que erra muito. Muito. Vocês podem ver quantos erros vai ter dele na Copa do Mundo. Se vocês falarem 5 erros, vai ser muito. Eu cravo isso daí. Porque o problema é no Brasil. Você apitar dentro do Brasil é uma chatice. Eu me coloco no lugar dos árbitros em muitos momentos, porque assim, cara, o jogador enche o saco, pá. Na Copa do Mundo, os caras sabem que tomar 2 cartões amarelos, ele só volta daqui 2 jogos. Então, assim, eles vão saber contornar essa situação e vão ter pulso firme. Que muitas vezes no Brasil fica difícil de ter. E não porque eles não querem, mas porque é difícil. Fora do Brasil, a galera vai mais a risco. Vai. Porque eles têm, além de ter medo de um árbitro estrangeiro, eles vão realmente ter essa percepção de, tipo assim, se acontecer isso daqui, eu vou prejudicar meu time. E outras coisas também, eu acho que eles prestam mais atenção, porque é um jogo com mais pressão, é como se fosse na Libertadores. Na Libertadores, a pressão é totalmente pro árbitro. O árbitro, então, ele manda fazer o que... Ele manda no jogo. Então, quando é competição internacional, sempre muda isso daí. Você pode anotar isso daí que eu tô falando. E falando em Copa, o Brasil leva ou não leva? Cara, tô muito esperançoso. Assim, eu não sou muito de superstição, né? Eu sou zero superstição, mas olhando o aspecto de 2002... E o de agora, é muito semelhante, que cara. Você fala, né? É o que eu falo. Quando a gente vai desacreditado... Qual que foi o último jogo do Brasil antes de ir pra Copa? Panamá. Quanto foi? Foi 5-0. 5-0. Foi uma galera... Tudo bem, o Panamá... Tinha o problema da convocação. A convocação principal. Mas tá fora de Então. forma. Tudo bem que tem 17 aninhos aí de diferença de um pro outro, daquela época pro daqui. Mas ainda assim... O cara que ganhou lá não tinha joelho, igual o nosso que não, o daqui não tem nada, mas tudo bem. 2002 o Ronaldo não tinha joelho. Esse o Neymar não tem nem perna mais, né? Panturrilha, Gelatina o joelho dele. Tá entendendo? Eu chego ele flutua, ele não anda mais. É um absurdo. Se ele pisa, ele se machuca. O negócio tá complicado pro Neymar. Mas eu também acho. Mas você acha que o Neymar deveria ir pra essa? Com certeza. Com certeza. São vários fatores. Primeiro, eu sou zero Neymar Zete, cara, juro por Deus, mas as coisas que eu vou falar aqui vão parecer muito. É o maior artilheiro da história do Brasil. Mas Vinícius, a gente não tá falando sobre história. Se é pra falar sobre história, convoca o Zico. Não é isso que eu tô falando. Mas ele é o maior jogador. Mas eu convocaria o Zico É que não tá andando, né? Não tá andando. O Ronaldo, fenômeno, se der 2 meizinhos de monjaro pra ele é nosso atacante. Ele é muito melhor que o Matheus Cunha. Mas com certeza ele tinha que ir, por conta dessa questão do seu maior artilheiro, ele tá querendo voltar, tudo bem que no Santos lá vamos ser bem sinceros, eu jogar com vocês, nunca joguei bola com vocês, mas eu jogar com vocês, e aí me colocar pra jogar com o Léo Pereira e com o Robinho Júnior. Não, comigo é muito melhor, pode ficar tranquilo. Mas 2 jogadores profissionais vai ser muita diferença. Então, assim, é que nem jogar com 2 pessoas que não entendem nada. Não tô falando que você não entende nada, tô agora colocando outro comparativo. 2 pessoas que não entendem nada de futebol e colocar 2 profissionais. Então, assim, o nível dos jogadores que estão na seleção é muito melhor do que Barreal, do que... O Ilharão. Nossa, Rony. Isso daí joga. Você dominar a bola, tocar pro Rony é complicado. Toca pra mim, não pro Rony, entendeu? Aquele vídeo que tinha com o Romero. A gente vai jogar bola, vamos ver qual que é o irmão gêmeo que domina.
Eu, como corintiano, vou defender ele. Tava com o microfone que bateu a bola e machucou. Fez a ondulação, entendi. Bom, começou a falar do Corinthians e a gente encerra o podcast, beleza? Que isso, hein? Mas aí que a gente passa a falar de seleção, entendeu? Entendeu? Seleção é o Corinthians. O Brasil só engloba. Entendi. Entendeu? É isso aí. É a massa. O Brasil agora é massa. Senhoras e senhores, agora a gente está caminhando para o fim do nosso podcast, passou super rápido. Eu queria fazer um bate-bola aí com o NASA. Melhor jogador da história. Pelé. Melhor jogador que você já viu atuar. Perfeito, obrigado. Cristiano Ronaldo. Melhor Copa do Mundo. Putz, eu vou falar... É porque eu não assisti o de 2002, então eu vou falar 2014, porque foi a que eu vi de perto, mas aí acontece a catástrofe, né? Vamos ser bem sincero. Até a semi, né? Até as quartas tava bom. Até as quartas tava bom, Melhor estádio. Maracanã. Melhor narrador. Pô, eu vou falar um do rádio, que é parceiro meu, mas porque eu gosto muito de trabalhar com ele, que é o Doni Vieira, que é um parceiraço. Gol mais marcante. Gol mais marcante? Pô, você me pegou, hein? Pô, é que eu gosto, como eu falei, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, então eu falaria muito aquele de bike contra o Juventus, mas eu vou falar um que eu vi olhos, assim, que eu tava transmitindo, foi Corinthians e Atlético Mineiro, que o Corinthians precisava de um gol a mais contra o Atlético e o loiro Roger Guedes tira praticamente a bola de fora do campo, vai, tira, joga por cima do goleiro, faz um golaço, então aquilo lá pra mim foi marcante. Melhor técnico. Melhor técnico? Vamos falar o Ancelotti, né? Agora Ancelotti, né? Dá 7 Champions League, né? Vamos ser bem não. sinceros. E brasileiro? Brasileiro que eu já vi atuar? É que eu vou falar em... Abel Ferreira, não tem nem como falar. Eu ia falar outro, mas... não, ele não é brasileiro, né? Ele é português, perdão. Brasileiro, eu gostava muito do Renato Gaúcho, mas fez cagada agora com o Vasco, então... Vamos falar o Renato. Entrevista dos sonhos. Cristiano Ronaldo. Atleta que gostaria de entrevistar, então Cristiano Ronaldo. De outro esporte. De outro esporte, pô, João Fonseca, cara. Sou muito fã desse moleque e agora eu tô fonsecalizado ao dobro, ao triplo, Essa campanha rolou Garros, sensacional. Maluquice. O que ele fez contra o Djokovic, perdão. Qual Copa do Mundo você gostaria de ter coberto? 2026. Essa tá doendo muito de não ter ido. Mas de 2030, se Deus quiser, estaremos lá. Mas 2026 é a que tá doendo no coração. Boa, senhores. Temos um podcast. É isso. Temos um podcast. E esse foi mais um Grillcast, temporada Copa do Mundo. O flow, por onde a gente passa é show.